Olá, amigos. É sempre uma alegria podermos estar reunidos em nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis. Hoje temos a visita do nosso companheiro Ingo Vidal, que falará da caridade Doce Irmã. O Ingo é trabalhador da Sociedade Espírita Cristã da Vila Mariana, aqui na cidade de São Paulo. Ingo, por favor. Muito obrigado por atender o nosso convite. Boa noite a todos. Abençoe-nos nosso Deus, nosso Pai, nosso grande Senhor, para que de alguma forma as palavras aqui ditas possam primeiramente adentrar pela via dos nossos sentimentos e aí consigamos raciocinar acerca delas. Na vida de todos nós ocorrem acontecimentos que alteram por completo antigos planejamentos que havíamos estabelecido. Traçamos metas, estabelecemos alguns propósitos de vida, e eis que surge algo imprevisto que faz nos mudar por completo as nossas antigas resoluções. Razão pela qual os modernos psicólogos estabeleceram uma proposta das mais audaciosas, qual seja: que o homem não deveria ater-se ao que teria acontecido em sua vida, mas sim o que está para ser feito, o que ele pode fazer, o que ele pode tornar-se. Estabelecer, portanto, uma meta daqui para frente. Razão pela qual, relembrando a doutrina espírita, sendo o cristianismo redivivo, traz consigo a noção do amor como terapia verdadeira às nossas questiúnculas emocionais, a superação dos nossos conflitos existenciais, de alguma forma, a correção dos nossos deslocamentos afetivos. Daí porque hoje falamos da necessidade da psicoterapia do amor como terapia aos nossos efetivos problemas. E por que falamos do amor, se o tema da noite é a caridade? Porque nos tempos antigos, a palavra caridade tinha várias significações. Dentre elas, havia a palavra amor. Não é à toa que o grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, dizia: se ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se ele não tivesse amor, ele seria como o bronze sonante ou como o símbolo retumbante. Se ele conhecesse todos os mistérios, tivesse o dom da profecia, tivesse toda a ciência e a fé de transportar as montanhas, se ele não tivesse amor, nada disso serviria. E ele disse mais: se ele desse a comida àquele mais necessitado, desse o seu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso adiantaria. Fazia Paulo, portanto, alusão ao amor. E como podemos desabrochar esse sentimento por excelência naquilo que o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, enfatiza na escala dos sentimentos, no crescimento moral da criatura? No começo, nós somos somente instintos, mais aprumados, desenvolvidos, adquirimos sensações, e ali está as paixões. Mais aprumados ainda, começamos a desenvolver os sentimentos, e temos o sentimento por excelência na figura do amor. O amor, na realidade, é uma manifestação da vida, que deva ser trabalhada como a inteligência a todos os instantes, a todos os momentos de nossa existência, como uma residência que necessita de tijolo por tijolo. Muitas pessoas costumam dizer: eu não consigo ater-me com aquela criatura, não consigo compreendê-la, porque eu vivo com esta pessoa, meu amor não resiste a ela. Então seu amor é bastante fraco, bastante falho, porque se teu amor não resiste aos primeiros embates, aos primeiros conflitos naturais da vida, é porque o seu sentimento ainda está em nível inicial. E na razão pela qual, na medida que nós vamos identificando a nossa natureza espiritual, que nós somos espíritos vivendo uma realidade material e não o contrário, a criatura procura descobrir o amor e o exercício da caridade, porque a caridade é o amor. Mas muitas vezes exteriorizamos: eu amo Beltrano, mas no fundo, nas entrelinhas, nós queremos dizer: eu necessito daquela pessoa. Não é o amor. Outras vezes falamos: eu amo tanto a ela, a ele, mas podemos acrescentar uma vírgula e dizer: desde que o miserável, a cretina, permaneça comigo, porque no dia que me abandonar, eu passo a odiá-la, a odiá-lo. E dizemos: é o nome do amor. Não é amor. Na realidade, é um distúrbio mental, que muitas vezes nós confundimos esse sentimento maior. Quantas vezes nossos relacionamentos são desenvolvidos na base da insegurança,
dos ciúmes, dos desequilíbrios nos tratos um com o outro. A criatura já no Deus mostra que não quer permanecer conosco, mas ainda assim nós batemos o pé no chão e falamos, vai ficar comigo por toda a eternidade. Isso não é amor, isso na realidade é um distúrbio psíquico, porque a criatura é enciumada, insegura. Quantas vezes nos aproximamos de uma pessoa porque ela tem um jeito diferente de falar, gesticular, de vestir, de andar, ela chama a atenção das demais pessoas, então eu quero aquela pessoa para mim. Na realidade, isso não é amor, isso é narcisismo. Eu quero alguém apenas para exibir-me perante a sociedade, perante o núcleo a que esteja situada. Quantas outras vezes nós queremos aquela pessoa que ela tenha só olhos para nós, geralmente na relação pais e filhos, homem e mulher. Queremos que ela só nos dê carinho, esqueça o resto do mundo, esqueça as outras pessoas. Isso não é amor, isso na realidade é carência afetiva. E quantas outras vezes achamos que exista uma pessoa definida pelo Pai a preencher o nosso vazio existencial, aquela lacuna que nos consome. E em verdade isso não é amor, isso é dependência. Tudo isso criamos em nosso imaginário. Outras vezes, quantas vezes estamos constantemente em guerra, em conflito. O nosso relacionamento parece que desenvolve em um tatame, e não dentro de uma base sólida de ternura e compreensão um pelo outro. E falamos, isso é amor, eu amo, eu a amo. Não, não é amor, é paixão, e paixão doentia. Porque a paixão é bem diferente do amor, é como um licor doce. Quando o licor está doce, é semelhante ao amor. Quando ele começa a embebedar a criatura, é porque já há a paixão, o desejo. Então esses sentimentos nos destrói, nos desequilibra, porque nós não identificamos. Porque muitas vezes em nossa trajetória espiritual, nós criamos um artifício, que são as máscaras. O que a psicologia nos ensina, que são subterfúgios, bengalas psicológicas, para podermos sermos aceitos pelas criaturas. Porque no fundo, nós não nos gostamos, nós não nos amamos, portanto nós não somos caridosos para conosco mesmo. Porque se nós gostássemos de nós mesmos, valorizaríamos o que nós somos, as nossas conquistas, a nossa realidade espiritual. Teríamos uma vida autêntica, natural, verdadeira e não subterfúgios. Existe uma música de uma cantora popular brasileira chamada Marina Lima. Diz ela, espero acontecimentos que não acontecem, é festa no outro apartamento. Então nós vivemos acreditando assim, que a festa é no apartamento da vizinha e não no meu. O meu marido é um desequilibrado, um doente, um feio, um horroroso, não é carinhoso. Porque eu esperava casar com um homem que abrisse a porta do carro para eu entrar, que puxasse a mesa da cadeira antes de eu sentar, que lembrasse das datas comemorativas, primeiro beijo, mas hoje namora-se tanto que nem se sabe quando é o primeiro beijo, a data comemorativa do namoro, do casamento, mas ele não se lembra. Então a criatura olha o marido da vizinha e fala, ele é o homem verdadeiro. Mas ele também olha a vizinha e fala, aquilo que a mulher, a minha é desequilibrada, uma doente, uma pernóstica, aquilo não é mulher para mim. Porque na realidade, a grande maioria dos homens sonham com uma mulher que seja a extensão de suas mães. Que ele chegue em casa, ele coloca a barriguinha para cima e ela venha coçar e ele possa fazer miau. Que ela leve a comidinha na boquinha dele. Então, na realidade, as criaturas não se amam, não se valorizam, não reconhecem a oportunidade que Deus está lhe dando. Naquele núcleo familiar, naquela oportunidade de trabalho, naquele meio social, realizando, portanto, a primeira caridade, a de auto-amar-se, de se valorizar, de estabelecer a dignidade na vida. As pessoas, portanto, devem tirar a máscara, do grego, persona, que eram artifícios que os artistas se utilizavam naquela época para representar um personagem. Então, para sermos palatáveis, agradáveis, admirados, adotamos um personagem que não é o nosso. Todavia, é muito natural do nosso processo de crescimento. As máscaras fazem parte das aquisições espirituais nossas, do autoconhecimento. A problemática disso decorre que a criatura perde o contato com a sua identidade quando demanda muito tempo em criar artifícios, outros personagens, porque ele desemboca na hipocrisia, aquele desvio que Jesus tanto combateu, porque a hipocrisia, na realidade, é um mecanismo psicológico de nós escondermos as nossas sujidades, os nossos desalinhos. E mais uma vez o mestre vem esclarecer a necessidade de voltar os nossos olhos à nossa realidade, à nossa
geografia íntima, quando ele pondera: reconcilia-te com teus adversários enquanto estiveres no caminho dele. Mas as lições de Jesus são tão profundas que nós podemos, em uma única passagem, tirar outras lições, não apenas uma tão somente. Nessa, ele não estava tão somente se referindo à pessoa que tenhamos algum tipo de divergência, algum tipo de problema, mas ele foi além, porque nós temos um grande adversário na nossa vida, e ele asseverara que era importante desde já superar essa problemática. Que adversário era esse? Carl Gustav Jung, nos seus escritos completos, no volume 11, pondera o seguinte: se eu convidar à minha mesa um mendigo, se eu perdoar os meus inimigos, inclusive o mais forte dos meus caluniadores, se eu amar a todos indistintamente, e tudo isso em nome do Cristo, é de fato uma grande virtude. Mas se eu souber que o mais miserável de todas as criaturas, que o maior dos meus inimigos, que o verdadeiro caluniador de mim sou eu mesmo, que eu sou o maior necessitado da esmola da minha benevolência, que eu, na realidade, sou a criatura que precisa mais se amar. Então, a verdadeira proposta da caridade espírita é que a criatura consiga primeiro amar-se. Porque nós não conseguiremos amar ao próximo se você não consegue perceber os seus valores, reconhecer a sua dignidade humana, os seus objetivos de vida, estabelecer um projeto de vida. Isso é a caridade. Porque muitas vezes nos lançamos nas caridades sociais, extremamente benéfico, mas acendemos luzes nos corações do próximo, mas não conseguimos estabelecer uma fagulha dentro do nosso. Por que a reforma íntima é tão falada no meio espírita? Porque não se pratica, porque não se vivencia esta mudança interior. Razão pela qual, para que possamos estabelecer a mudança de nosso quadro espiritual, da nossa realidade como espíritos, é importante começarmos a voltar os nossos olhos a nós mesmos, percebermos as nossas ações, não mais mascarar os nossos sentimentos. Existem algumas pessoas que exteriorizam: eu nunca sinto mágoa de ninguém, eu nunca guardo qualquer tipo de ressentimento, eu nunca tenho aquela palavra pesada de não perdoar. Me dê engano. Dizer que nunca sente raiva, nós somos ainda espíritos por demais imperfeitos. Nós não somos absolutamente perfeitos, nem absolutamente imperfeitos. Devemos reconhecer esses sentimentos e aprender a superá-los. Identificando com grandeza espiritual, imediatamente a criatura se fortifica, se equilibra. Isso é a prática caritativa, a caridade praticada consigo mesmo, se valorizando, se respeitando, percebendo que a vida impõe inúmeras adversidades, inúmeros conflitos, que os conflitos são meios de promoção. As provas são aquisições naturais do espírito. Ninguém reencarna para mero deleite. Razão pela qual, quando passamos por algumas dificuldades no ambiente do lar, no trabalho, no meio social, é justamente a divindade que percebe de nós o contributo que devemos dar. Eu fico impressionado muitas vezes quando vejo nos agrupamentos espíritas as criaturas querendo viver em isolamento. Não se mistura com um, não se vai na festa do outro, não vai ali na frente se relacionar com mais uma pessoa, querendo viver apenas em isolamento. Esta não é a proposta do Cristo, porque ele ponderou aos seus discípulos: sejais o sal da terra. O que ele quis dizer com isso? Não se escondam das demais pessoas, porque o sal é uma substância que tudo que ele é lançado, ele modifica o sabor, aquela composição, mas ele não se corrompe, ele não se suja, ele permanece inalterável. Portanto, se lance ao contato das demais pessoas, dê o seu contributo às demais criaturas, mas observe, nem tudo lhe é lícito fazer. Observe quais são os verdadeiros caminhos que lhe tornam uma pessoa melhor, robusta espiritualmente, equilibrada moralmente. Mas o que de fato nós podemos identificar como a caridade? Como nós podemos trazer a caridade ao nosso convívio diário, às nossas ações? Lembrei-me de um clássico, de um autor holandês chamado Henry van Dyke, que conta mais ou menos assim, que contarei de acordo com a minha capacidade de interpretação. Há muito tempo, na cidade de Mage, na antiga Pérsia, havia um jovem que sabia da vinda do grande Messias, do grande Senhor. E ele dizia a todas as pessoas que viria na terra um rei que pairaria sobre todos os homens.
O seu reinado não se perderia na terra, porque se desdobraria em muitas e muitas dimensões. Era um rei que veio modificar com todas as estruturas até reinantes. E ele vivia a sonhar, porque era um poeta. E os poetas costumam sonhar com algo, muitas vezes, inalcançável. Certa feita estava ele nos jardins suspensos daquela cidade, a observar o céu coruscante de estrelas, e ele percebeu que caía algo diferente, uma estrela diferenciada. Ele saiu pelos corredores daquele palácio a gritar, a divulgar que o seu grande rei havia chegado à terra. Então que ele encontra o seu pai, o rei e o sumo sacerdote. Mas na medida que as pessoas ganham o tempo, a velhice, o cansaço, as pessoas se tornam amargas e entristecidas, porque não são autocaritativas. Os desenganos da vida estabelecem uma grande amargura nos corações, não percebendo que a vida, os erros, os equívocos, deveria ser como um quadro, a observar aonde o pintor colocou mais tinta, colocou mais luzes, aonde ele foi mais detalhista, e não se autoflagelar, se autopunir. Isso é uma caridade consigo. Então disse o pai ao seu filho: meu príncipe, não existe esse rei. Tira isso da sua mente, porque na realidade o único rei que existe sou eu, seu pai. E você que será um rei um dia, e um rei que poderá ser maravilhoso ao seu povo. Mas meu pai, está aqui no mapa zodiacal que um dia viria à terra um grande homem. Um homem que mudaria com todos os nossos sonhos, até então pequeninos, e estabeleceria a verdadeira realidade nossa, o verdadeiro sentido da vida, meu pai. Tanto é, pai, que eu vendi a parte que me coube na herança, na parte da minha mãe, e adquiri 3 gemas das mais preciosas. Um diamante alvinitente, que até hoje nenhum rei ostentou em sua coroa. Uma pedra, que simboliza a gota de sangue petrificada em um rubi. E por fim, uma pérola. Nenhum rei até hoje teve essa pérola chamada a Pérola de Ofir, meu pai. E eu pegarei essas 3 gemas e levarei ao meu grande rei, porque eu quero que de alguma forma mostrar a sua beleza, a sua grandeza espiritual. Meu filho, desista desse encantamento. Como o príncipe saía pelos corredores a chamar as pessoas e todas negavam. Claro, as pessoas são temerosas de sair da sua realidade. O conservador, em última análise, é aquela criatura que tem dificuldade em encarar uma realidade nova, desafios novos. Então, só sobrara o sumo sacerdote e o pai. E o pai percebia que talvez ele nunca mais viesse a ver seu filho novamente. Chamou um escravo e lhe disse: Orontes, quero que você acompanhe o meu filho nessa empreitada das mais ilusórias. Tire da mente dele esta ideia desse rei, porque ele não existe, Orontes. Se trazê-lo com vida a mim, eu lhe darei a liberdade. Confio-te, Oronte, desde já o meu filho. Orontes, disse o príncipe, vamos, nós não podemos perder tempo. Pegaram das animalhas e partiram. E ao mesmo tempo o príncipe dizia a Orontes: devemos chegar, Orontes, até a meia-noite do 4º dia de espera, nas 4 paredes, porque lá os reis vindos da Síria, da Babilônia e além do Levante, Baltazar, Belquior e Gaspar, estarão me esperando, Orontes, e iremos todos encontrar o grande rei. E assim foram. Mas por mais que eles caminhassem, cavalgassem rapidamente, lá chegando, nada encontraram. Escutaram apenas as risadas zombeteiras dos ventos da noite e as dunas que iam de um lado para outro a dizer que todo aquele sonho era na realidade uma utopia. Orontes, precisamos procurar o meu rei, vamos entrar no deserto. Príncipe Artaban, desista desse sonho, isso não existe, fiquemos em Mage. Não posso, Orontes. E entraram, portanto, no deserto. Passados um mês, eis que entraram em uma cidade. Era uma cidade que convidava à morte. O cheiro pestilento invadia toda e qualquer criatura. Havia um silêncio sepulcral, mas de repente eles ouviram o barulho de um choro aqui, um choro acolá. Bateram na porta de alguém e uma senhora veio e entreabre-a. E então recepciona. O príncipe imediatamente pergunta: senhora, nessas paragens por um acaso passaram um grande rei? Mas, meu senhor, estamos em Belém. Não há rei em Belém. Belém é uma cidade das mais paupérrimas. Não há rei algum aqui. Ao contrário, aqui reina a grande miséria.
Mas, senhora, por um acaso não passara por aqui uma senhora distinta e um homem repleto de virtude, carregando uma criança? Ela reflexionou um pouco, pensou e disse: de fato, alguns dias passara por aqui um casal carregando uma criança, mas com ninguém entreteram, com ninguém conversaram. Surgiram aqui como as dunas do deserto, que são levadas pela areia, pelo vento, e vai de um lado para outro, e ninguém sabe o seu resultado. Eu ouvi dizer que eles iriam talvez para o Egito, se a sua terra, Nazaré, não houvesse já estabelecido a calmaria. Nesse instante, eis que se escuta cavalgadas pesadas, cavaleiros poçando lanças, espadas, ceifando a vida daquelas criaturas que lá estavam. É então que o príncipe carrega aquela criança que estava no colo daquela mulher, se coloca como escudo frente a ela e percebe que aquele soldado adentra aquela casa e o ameaça com uma espada e ameaçando também aquela criança. O príncipe se lembra que um dia ele foi pai, ele teve um lar, uma casa, mas as labaredas consumiram a sua esposa e os seus 2 filhos, e ele vivia a pensar que o seu grande rei daria uma verdadeira resposta por que dos sofrimentos da vida, que a vida deva ter um sentido maior do que simplesmente o trabalho, o estudo. Há uma resposta maior, há uma busca maior, há os sentimentos a serem alcançados. Por que da dor, das lágrimas? E o seu rei lhe daria a resposta. É então que ele se lembrou que ele carregava consigo uma gema preciosa. Ele tirou aquela que simbolizava a gota de sangue petrificada no rubi e pondera ao soldado: Senhor, sei que cumpre uma tarefa, uma obrigação. Tenho aqui uma gema que adquiri vendendo parte do meu patrimônio. Gostaria de dá-lo ao Senhor de modo que possa perdoar, exculpar, deixar em vida esta pobre criança. Quero trocá-la, essa gema vale muito mais. O soldado observa aquela gema e percebe o valor daquela pedra e grita aos seus próximos: aqui não há criança alguma, vamos embora. E parte, cavalgando pesadamente. Aquela jovem mulher, Ruth, se lança aos pés daquele jovem príncipe Artaban, beija-lhe as mãos e agradece: príncipe, que Deus lhe abençoe, vá em paz. Paramos a entrevista para falar sobre o especial Flores de Marcela, que aborda uma questão muito delicada no nosso país: o aborto. A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas pro resto da vida, eu não aceitei a opinião, né? A Marcela tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima ele já não se formou mais. Então essa parte aqui do encéfalo junto com o cerebelo, a Marcela não tem. Ela é considerada um caso clássico de anencefalia, visto que ela não possui nada do córtex cerebral. Teve gente que falava, é melhor às vezes tirar, porque já que não vai sobreviver, então o sofrimento vai ser maior. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras 2 filhas também, né? Mas a Marcela é especial. E peço a todos os pais que, se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não. Porque o filho, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixa ele vir. Não elimina ele do mundo não, porque é muito difícil. Depois eu acho que o sofrimento vai ser muito maior. Eu acredito que é Deus que sabe. Eu coloco sempre nas mãos dele. Mas o dia que ele vier buscar ela também, vixe, eu vou sofrer muito. Mas sofrer assim, sofrer ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz a vontade de Deus, né?
eu deixei ela nascer. É importante que você participe. Acesse o site brasilsemaborto.com.br. Então, Orontes, vamos ao Egito, porque é lá que está o meu rei. Mas, príncipe, desista disso. Eu vou escrever uma carta ao seu pai, dizendo que é teimoso como uma mula. É recalcitrante nos seus objetivos, não existe tal desse rei. Mas aquele príncipe tinha uma paciência inquebrantável. E eles entraram, portanto, no Egito. Conheceram as pirâmides de Quéops, Miquerinos, e também conheceram o grande faraó. E perguntaram aonde estava o grande rei, e o faraó respondeu de pronto: aqui, o grande rei que existe é Atom, o Deus Sol, nada mais além disso. E é então que os anos se passaram, e passado alguns anos, ele não mais se lembrava daquele rei, mas o sonho ficava em seu coração, até que um dia ele soube que naquelas paragens havia um judeu, um próximo do seu rei, e ele foi procurar aquele rabino, a indagar acerca do rei, e o rabino lhe pergunta: até onde tens procurado o seu rei? Quais os locais que tem procurado esse tal rei? Ah, nos palácios, nos grandes castelos, entre os grandes homens, afinal, ele é um rei. Então, está procurando em local errado. Porque me disseste que esse rei veio cicatrizar as feridas morais da criatura, veio trazer paz espiritual aos homens, veio dar-se àqueles que mais precisam. Portanto, é nos locais mais pobres e necessitados que deve estar esse seu grande rei. E então volta para Jerusalém e procura esse rei. E então que o príncipe decide partir para Jerusalém. Orontes, mais uma vez, demonstra toda a sua irritabilidade diante daquela proposta, porque ele queria ser livre, solto, desimpedido. Mas o príncipe estava firme em seu propósito e partiram para Jerusalém. Mas no caminho, naquelas estradas desertas, eis que algumas criaturas rapidamente passam uma faca naquela bolsa que carregava 2 outras gemas e a surrupiam do grande príncipe e saem correndo. Orontes sai naquele encalço e o príncipe fica um pouco atordoado, mas também sai atrás. Mas eis que eles entram naquele vale e descobrem algo dos mais chocantes. Criaturas que não tinham os corpos bem definidos, cheios de máculas, cheios de lepromas pelo corpo, desprovidos de dedos, de pés. Eles se assustam. E então que uma senhora surge, aparentando ser a líder deles, e lhe diz: percebo que você é do Oriente. E as pessoas do Oriente sabem manipular a medicina. Se curares o meu filho, que é cego pelo calor do sol, eu lhe devolverei as suas 2 gemas. E é então que se apresenta aquele jovem cego e ao mesmo tempo disforme em seu corpo. E então o príncipe pede: Orontes, por favor, busque água e meus recipientes médicos. Orontes imediatamente: Senhor, eu sou teu escravo, mas não quero que essas criaturas horrorosas me toquem, nem eu vou tocar em ninguém. Orontes, por favor, pegue o remédio. E ele então, atendido pelo aquele escravo, coloca algumas substâncias nos olhos daquele jovem, substitui, portanto, aqueles ferimentos com algumas ataduras improvisadas, e então que ele pede a Orontes: Orontes, mais um dia virou semanas, as semanas viraram meses, os meses viraram anos. E o príncipe nem mais pensava no seu rei, estava totalmente dedicado àquelas criaturas que precisavam de alguém. Mas ele pensou que havia algo de errado, porque aquelas criaturas, aqueles homens, mulheres e crianças, se prostituíam na vila. Eles não tinham recursos, não se desenvolviam, ficavam à mercê daqueles homens e mulheres que tudo tiravam deles. E então que ele desenvolve algo diferente, decide ensiná-los a plantar. Pega a sua 2ª gema, o diamante alvinitente, e decide comprar víveres e recursos, e assim o faz, ensinando aquelas criaturas a saber o ganha-pão do seu próprio suor. Isso nos lembra a verdadeira caridade em nossas vidas. Há um poeta americano chamado Robert Bly, que traz um conto dos mais interessantes àqueles que têm a confusão acerca das práticas caritativas.
Robert Bly diz o seguinte, em seu conto poético: 3 jovens saíram para caçar e ficaram em uma cabana. É então que um jovem decide sair, os 2 jovens decidem sair, ficando apenas um. De repente, vem alguém e bate à porta. Aquele jovem abre, e é um anão estranho carregando uma clava. O anão pergunta: posso entrar? Oh, sim. Posso sentar-me? Também, sim. Você me dá de comer? O jovem: claro, e lhe serve comida. O anão pega daquela comida e joga no chão. Você pega para mim? Quando o jovem vai pegar aquela comida, o anão lhe dá uma paulada na cabeça e sai correndo. No segundo dia, o segundo jovem ficou na cabana e batem à porta alguém. Ao abri-la, era um anão estranho carregando uma clava. Posso entrar? Oh, sim, pode entrar. Você me deixa sentar? Também, pode sentar. Você me dá de comer? Também. O que você quer de comer? Tome. E ao receber aquele alimento, ele pega o pão e joga também no chão. E no que o menino vai pegar, depois dele pedir aquela ajuda, ele mais uma vez pega a clava e lhe dá uma porrada na cabeça e sai a correr. No terceiro dia, bate à porta alguém. O jovem, o terceiro, vai abri-la. E quem era, para surpresa, o anão estranho, carregando uma clava. Você me deixa entrar? Oh, sim. Você me deixa sentar? Oh, sim. E sentam. Você me dá de comida? Não. Ali tem comida. Pode pegar o que você quiser. O anão pega. Mas lança ao mesmo tempo a comida no chão. Você pega a comida para mim? Não. Que tipo de pessoa é você que não consegue se alimentar com seu próprio esforço? Que tipo de criatura é você para a vida que não se esforça absolutamente nada? Então esse poeta nos dá uma devida mensagem acerca da caridade sólida e sadia em nossas vidas. A caridade em que é feita para auxiliar quem quer ser auxiliado. Ajudar aqueles que querem ser ajudados. Porque se nós ajudamos o ocioso, o inerte, nós estamos alimentando a ociosidade das criaturas. Então analisamos conosco. Será que nós estamos encetando a nossa mudança interior com escusas de sermos caritativos? Será que muitas vezes nós estamos fugindo das nossas reais responsabilidades? Porque criaturas eu vejo muitas vezes de segunda a segunda nos centros espíritas, mas quase sempre para fugir das responsabilidades no ambiente doméstico. Muitas vezes nós usamos essas escusas para não modificar dentro aquilo que nos incomoda, porque usamos a caridade como uma prática exterior. A caridade é algo interior, é a mudança pelo amor. Então, aquele jovem príncipe ensinara aquelas pessoas a poderem se desenvolver-se, estabeleceu, portanto, a independência àquelas pessoas. Mas sempre há inveja, e a inveja corrói toda e qualquer criatura. As pessoas da vila começaram a ficar inconformadas, porque aquelas pessoas não estavam mais lá comprando seus alimentos, não estavam mais se prostituindo, se vendendo, razão pela qual decidiram, em uma noite fatídica, incendiar aquela plantação e destruir tudo o que eles tinham construído. E assim foi. O príncipe Artaban, ao ver aquela imagem, o fogaréu consumindo a plantação, eis que ele desmaia e quase não resiste. Ao despertar, ele entristecido e amargurado, porque os anos haviam passado, ele não até então encontrara o seu grande rei. E ele pondera: eu não tenho mais força para nada, absolutamente nada eu tenho força. É necessário, portanto, que eu dê a vocês a gema última que eu carrego comigo, a pérola de Ofir. Reconstruam vocês o que eles destruíram. Mas, príncipe, eu não consigo mais nada. Mas no outro dia, eis que era uma cerimônia na cidade de Jerusalém, e o príncipe foi com seu escravo Orontes, e também com aquele jovem que até então não havia curado da sua cegueira. E lá chegando, eis que o príncipe encontra uma pessoa diferente do seu convívio. Quem era? O sacerdote. A princípio ele não reconhecera o príncipe, mas o príncipe se apresentara a ele: sumo sacerdote, não se lembra de mim? Após receber aquele impacto: oh sim, príncipe Artaban, que fazes até aqui? Por que não voltastes à margem? E como está meu pai? Teu pai morrera, sozinho, desamparado, triste, melancólico, porque o seu único filho, o herdeiro, partira em uma ilusão. Aquelas palavras eram compunhaladas ao seu coração, porque ele questionara se a sua atitude era das mais escorreitas. Voltara para a vila amargurado e entristecido, mas antes dissera a Orontes: Orontes, perdi todo o meu tempo, minha vida, e não encontrei o meu grande rei. A partir de hoje estás livre, Orontes. Não é mais um escravo. Nós não mais voltaremos à margem. Se quiser, volte-te e retorna para a vila.
Orontes fica meio que confuso, porque até então ele só recebia ordens. A partir de agora, ele tinha que decidir, e é isso um pouco de mais difícil para a grande maioria de nós outros. Nós delegamos as nossas vidas às outras pessoas e não decidimos o que é melhor ou não ao nosso crescimento espiritual. A capacidade de decidir é um ato caritativo que realizamos para conosco. Certa feita, uma pessoa do meu convívio íntimo estava se queixando do seu marido, porque o marido tudo determinava para ela. A criatura já estava se sentindo sufocada diante daquela realidade. E como eu tinha intimidade, eu perguntei: minha querida, como foi a união dele com você? No começo era muito bom. Ele decidia tudo por mim, eu não esquentava a minha cabeça. Delegava tudo para ele. Ele decidia o cinema, a comida, a roupa. Era uma delícia. Para mim era uma maravilha. Pois é, diz na Bahia um ditado que o uso do cachimbo entorta o bico. Você viciou o seu marido de maneira equivocada. Por quê? Por preguiça mental. Você nunca quis tomar posicionamentos na sua vida, delegando a ele. Só que ele tomava as decisões e você sofria os efeitos. Hoje, consertar é como o cachimbo. É necessário muita dor, muita dificuldade. Talvez nesta vida não seja possível. Então, na realidade, nós delegamos a nossa vida ao outro. Orontes tinha essa dificuldade por ser escravo. Mas, de repente, eis que alguém adentra em Jerusalém. Palmas são lançadas e as pessoas gritam: é ele, o grande rei adentra Jerusalém. E Orontes fica confuso, o que fazer? Acompanhar aquele homem que entrava montado em um burrico? Ou chamar o grande príncipe, porque o seu rei estava ali? O que fazer? É então que ele decide chamar o príncipe. Mas o jovem ficara ali e fora levado por aquela multidão. E, tateando aquelas paredes, eis que ele toca no manto daquele homem. E lhe diz: Senhor, cura-me por misericórdia. E aquele homem olha para o jovem e lhe diz: queres ver? Oh, sim. Então enxerga, abre o olho. E o jovem repetidamente começa a ver toda a beleza da vida. E volta também para a vila a contar aos seus pares o que teria acontecido. Mas o Orontes já havia chegado. E dito ao príncipe que o seu rei estava lá, estava presente em Jerusalém. Mas o príncipe havia adquirido o desânimo, a tristeza. Não tenho mais nada, Orontes. Me desfiz das 3 gemas, dos 3 presentes. Sempre acontecia alguma coisa e eu não encontrei o meu grande rei. Que fazer agora? É então que aquela líder daqueles homens, daquelas mulheres, tira do seu peito murchinho a pérola. Príncipe, eu não vendi a pérola. Vá e entregue ao seu grande rei. Orontes, você vai comigo como escravo? Não, Orontes, como irmão. Oh, sim. E então o príncipe, apoiado em Orontes, descera até aquela cidade mais uma vez. E foram até uma taberna. Lá chegando, uma moça lhe disse: o seu rei não mais encontra aqui. O sinédrio está pegando fogo. É um momento de muita dor, muita dificuldade. Há o silêncio do medo pela morte. Eu ouvi dizer que o seu grande rei subira ao horto às suas últimas orações. Ele de fato estivera aqui com seus pares, jantaram, cearam, e ele partira. Orontes, leva-me até ele. E então, com muita dificuldade, subiram ao horto. E lá chegando mais uma vez, não encontraram o rei. Mais uma vez não encontram, mas de repente Orontes visualiza alguém e grita: ei, você é um deles, é o discípulo dele, daquele rei. É sim, não sou. É sim, eu sei que você é. Não sou. E o galo canta, identificando que aquela criatura negara o seu rei por 3 vezes. Eles o prenderam. Ele agora fora levado aos calabouços, ao martírio, às flagelações. Ele agora está preso e eu o neguei por 3 vezes. Orontes, leva-me a ele. Desceram, portanto, aquelas prisões. E chegando à porta, eis que batendo o soldado: que procuras, homem? Procuro o meu rei, e ele está aí dentro. Homem, velho, sujo, decrépito, não há rei nenhum aqui. Ah, sim, o meu rei foi aprisionado. Não há rei nenhum. Ah, sim, de repente ele ouve látegos pelo ar. E ele pergunta: o que é isso? É o seu rei, sendo merecidamente recebedor dos castigos pela sua audácia. O príncipe sente aquela dor, um frisson lhe toma o espírito. E ele ouve outro barulho que o martiriza. Que barulho é esse? Ah, é a coroa que ele está recebendo, a coroa do teu rei. O príncipe então não resiste àquela dor e desmaia mais uma vez. E então que o grande rei passa
por ele carregando um madeiro vexamante. Quando o príncipe recobra as suas faculdades, perguntou: Orontes, aonde está o meu rei? Meu príncipe, ele passara por aqui. Não pude avisá-lo. O senhor havia desmaiado. Para onde levaram? Levaram até o Gólgota, as montanhas da caveira. Leva-me lá, Orontes. E com muita dificuldade pela velhice, apoiado em Orontes, ele foi até lá. Mas no caminho, eis que ele encontra uma jovem. A jovem, filha do sumo sacerdote, que estava sendo trazida por um soldado. E ela se lança aos seus pés: Príncipe Artaban, salva-me por misericórdia. Meu pai foi morto por suas dívidas e eu fui vendida para ser uma prostituta. Por favor, ajuda-me, príncipe. E é então que ele se lembra que ele carregava a última pérola. E ele tira da sua valisa, da sua bolsa, e oferta ao soldado em troca daquela jovem, lhe dizendo: ela, a pérola, vale muito mais do que esta mulher. Dar-me ela a mim. E leva a pérola. O soldado aprecia e aceita, aquece aquela situação. Ela beija o príncipe agradecida e parte. Orontes, leva-me até o meu rei. E ao subir um pouco mais, ele ouve que alguém sente pregos perfurando a mão. Sente o madeiro sendo erigido e as pernas não resistem. Ele hesita e cai mais uma vez, mas vê ao longe alguém ser erigido de braços abertos, a dizer a todos nós que ele seria o caminho, a verdade, a vida, que por ele teríamos que passar e apenas por ele. E ouve em longe algo a registrar a sua alma: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem, e desmaia. Ao recobrar, Orontes o leva de volta à vila. O grande príncipe, amargurado, entristecido, começa a chorar copiosamente e a dizer: sempre acontecia alguma coisa, Orontes, e eu nunca encontrei o meu rei. Sempre havia algo que a impedir de encontrar o meu rei, e eu fracassei como homem, como um príncipe. Não tenho mais nada, eu sou um homem perdido. É então que ele vê uma luz ao longe, e aquela luz vai se personificando em algo, em alguém, e vai se aproximando dele. E ele pergunta aos demais: estão percebendo, estão vendo? Não estamos vendo nada, príncipe. Mas aquela luz se aproxima e uma mão carinhosa faz um carinho em seus cabelos e lhe diz: Príncipe Artaban, por que me diz que nunca me encontrou? Por que fala que se perdera na vida, Príncipe Artaban? Encontrar a mim desde que saíras de Mage. Príncipe Artaban, eu estive com você quando você dera aquele rubi para salvar aquela criança. Eu estive com você, príncipe, quando deu aquele diamante para dar vida a esse povo. Eu estava contigo quando dera a pérola de Ofir para salvar aquela jovem da prostituição. Sempre estive contigo. Infeliz são aqueles que comeram comigo, me ouviram e não vivenciam as minhas lições. Vem comigo, carrega-lhe no colo e entra na imortalidade. Aquele grande rei que se apresentara naquele instante era o nosso rei Jesus, dando-nos a mensagem que a caridade deva ser operosa, deva ser uma prática diuturna a todos os momentos de nossa vida, trazer através da prática caritativa a verdadeira felicidade em nossa existência. É aquela pessoa que procura Jesus sem esperar receber absolutamente nada em troca. Bate desesperadamente, mas muitas vezes não tem um retorno, pouco importa, porque ela está em busca do amor. São essas pessoas que se entregam ao outro em nome do sentimento maior de dar algo, seu contributo, estabelecendo a felicidade àqueles que de alguma forma ainda têm dificuldade de entender a alegria maior da vida, que é aprender a servir ao outro. Que Deus nos abençoe a todos, iluminando os nossos corações, porque a proposta nossa na noite de hoje foi estabelecer que a verdadeira caridade começa conosco mesmo, nos amando, nos respeitando, nos dignificando. Se isso não for possível, estabelecido, nós não conseguiremos amar ao próximo, nem amar Deus de maneira indireta. E assim fica a mensagem em seus corações nesta noite. Graças a Deus. Temos a certeza que todos apreciaram muito as palavras do nosso companheiro In, que a gente espera que possa retornar aqui em nossa casa outras vezes. E a você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.
Fraternidade Francisco de Assis, nossa casa espírita, fica aqui em São Paulo, próximo à Vila Prudente. Nossa casa é uma casa como tantas outras já no Brasil, com atendimento fraterno, passes, orientações. Temos uma creche que atende a 125 crianças. Enfim, uma casa que tem as atividades que todas as outras têm. Tem diversas outras no Brasil inteiro, né, fazendo esse trabalho. Mas hoje, em especial, nós vamos apresentar aqui o nosso grupo Semente de Luz, iniciando esse trabalho de divulgação do CD, né, lançamento. E eu gostaria de apresentar para vocês o Rubens, que vai aproveitar e fazer a palestra dessa noite. O Rubens Soares é o compositor também das músicas, né? O Alberto General, o Reinaldo Passaia e o Marcos Biondi. E também aqui a nossa lembrança, a Bernadette e o Fábio, que não puderam estar conosco nessa noite. Nós gostaríamos de iniciar cantando uma música chamada Canto de Boas-Vindas, é a faixa número 8 do CD. E gostaríamos que vocês cantássemos conosco. Essa música nos convida, né, a darmos as mãos e cantar o amor pelo mundo afora. A número 35 do Inário. Bem-vindos, ó companheiros, nesta casa de oração. Aceite o nosso carinho, um abraço de irmão. Jesus Cristo nos convida a dar as mãos e trabalhar, socorrer o irmão que sofre e seu amor a lhe levar. Então vem, vem, dai-me a tua mão, vem, vem, e abre seu coração, vem, vem, somos todos irmãos, vem o amor cantarolar. Vem, vem, dá-me a sua mão, vem, vem, e abre seu coração, vem, vem, somos todos irmãos, vem o amor cantarolar. Pois só o amor o mundo irá mudar, o Evangelho é a semente que devemos semear para transformar a terra em lar de eterna luz, onde reine a caridade sobre as bênçãos de Jesus. Então vem, 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 dai-me a tua mão, vem, vem, e abre seu coração, vem, vem, somos todos irmãos, vem o amor cantarolar. Vem, vem, dai-me a tua mão, vem, vem, abre seu coração, vem, vem, somos todos irmãos, vem o amor cantarolar. Pois só o amor o mundo irá mudar. E existe uma música nesse CD, a música número 1, cujo título é Obrigado, Senhor. E nós estaremos agora cantando. A número 20 no Inário. La ya, la la ya, la la ya, la la ya.
vibremos com fervor e com alegria, esse amor que do céu se irradia, e essa paz de Jesus que chegou. Jesus é a luz que nos une em prece, é ternura que eleva, esclarece, é a paz que vem nos consolar. Jesus é o bem em nosso coração, é o amor que nos faz dar as mãos e entoar este canto de fé. Senhor, vós que sois todo amor e bondade, nos ensine a fazer caridade e amparar o irmão do caminho. Senhor, vibre forte em nosso coração, com sua luz nos ilumine as mãos, para podermos teu pão ofertar aos irmãos que sofrendo estão a chorar. Teu amor nós queremos levar e juntos cantar em oração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quando a dor do meu irmão me entristece o coração e me faz chorar, peço socorro a Jesus para que o brilho da sua luz brilhe em meu olhar. E num sorriso de alegria, muita paz, muita harmonia volta a espalhar. E aos irmãos em meu caminho, com ternura e com carinho, sigo a amparar. Porque o bom Jesus assim nos pede, que a ninguém jamais se negue um pouco de amor. Plantemos sementes de felicidade pelos jardins da caridade do nosso Senhor. Quando a dor do meu irmão me entristece o coração e me faz chorar, peço socorro a Jesus para que o brilho da sua luz brilhe em meu olhar. E no sorriso de alegria, muita paz, muita harmonia volta a espalhar. E aos irmãos em meu caminho, com ternura e com carinho, sigo a amparar. Porque o bom Jesus assim nos pede, que a ninguém jamais se negue um pouco de amor.
necessidades, pelos jardins da caridade do nosso Senhor. La 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 la.